Cristão não pode ouvir músicas seculares. Mesmo que você tenha se destinado diferente, esse vídeo aqui é para abrir a sua mente. Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você, tudo bem com você? O assunto de hoje, gente, é um assunto muito delicado, até um assunto que um dos nossos seguidores aqui, eles pediram esse assunto para dar uma explanada, uma explicação melhor sobre esse assunto, e eu vim aqui para vocês para esclarecer melhor sobre esse assunto, ok? Esse é um assunto, gente, muito discutido entre teólogos, entre religiões, pastores, pessoas que defendem que sim, defendem que não. E hoje vamos esclarecer melhor esse assunto, ok? Só peço que vocês me ajudem, ok? Coloque aí nos comentários sua opinião, acrescente alguma coisa, algo que eu deixei de falar aqui no vídeo, ok? Me ajude e vamos para o conteúdo. E o assunto é: cristão pode ouvir músicas seculares? Vamos lá então, por onde começamos? Vamos falar primeiro sobre um ser celestial, um ser que estava no céu, foi expulso do céu por querer ser igual a Deus. Já sabe quem é, né? O nome dele é Lúcifer. Lúcifer, galera, para quem não sabe, era um anjo que estava no céu. A Bíblia diz que ele era um querubim. Olha o que diz aqui em Ezequiel, galera, capítulo 14, versículo 28, diz assim: Tu que eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Então já sabemos, galera, que Lúcifer era um querubim, ok? E para quem não sabe, querubim faz parte da adoração no céu, faz parte da adoração. Aí se você souber, né, desse assunto, você vai perguntar: mas e os serafins? Os serafins também faziam parte da adoração no céu. Isaías, galera, capítulo 6, versículo 2 diz assim: Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriram seu rosto, com 2 cobriram seus pés e com 2 voavam. O versículo 3: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, os serafins também faziam parte da adoração no céu, ok? Então já entendemos que Lúcifer, ele era um anjo que fazia parte da adoração no céu. E a Bíblia ainda diz que saía sons de Lúcifer. Oxe, como assim saía sons? Vamos para a Bíblia. Vamos ler 2 textos muito importantes aqui para a gente entender essa questão, ok? Em Ezequiel capítulo 28, versículo 13 diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Agora vamos ler Isaías capítulo 14, ok? Versículo 11. Diz assim: Já foi derribada no inferno a tua soberba com os sons dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Então a gente vê em textos diferentes 3 instrumentos, dos quais são pífaro, tambor e alaúde, ok? Foram esses 3 instrumentos que a gente achou aqui. O pífaro, galera, é como se fosse uma flauta, sabe, um instrumento de sopro. Aí a imagem na tela para você ver como era um pífaro. Eu tenho até uma flauta aqui em casa, aqui ó. O pífaro não era assim, ok? Mas lembra uma flauta, é como se fosse um ancestral da flauta, ok? Este é o pífaro. Tambor a gente não tem muito o que dizer. Tambor a gente sabe que é um instrumento de percussão, ok? Então tambor a gente não tem muito o que dizer, a gente já sabe. Então vamos para o alaúde. O alaúde, vai aparecer o instrumento aí na tela, é um instrumento de corda, ok? Um instrumento de corda. Lembra um violão, tipo uma miniatura de violão, mas isso aí é um alaúde, ok? Então a Bíblia agora mencionou 3 instrumentos que saíam de Lúcifer. Se a gente ver o texto, a gente vai ver que saía de Lúcifer, emanava esses sons de Lúcifer. Só lembrando, não é a minha opinião, ok? Eu não coloco opinião nos meus vídeos, eu só coloco a Bíblia, a palavra do Senhor, porque na minha opinião é a opinião da palavra. Eu tiro a minha opinião baseada na palavra, ok? Não tem opinião minha nesse vídeo, só a palavra. Se você tem uma opinião contrária a isso, você pode colocar nos comentários, ok? Mas não tem opinião minha, é a palavra, ok? Vamos continuar. Então a Bíblia mencionou aqui os 3 instrumentos base para a maioria das músicas: instrumento de corda, percussão e sopro. Esses são os 3 instrumentos básicos para todas as músicas, ok? Calma que o vídeo ainda não terminou, fica aí para você entender melhor, ok? Agora vamos falar
de uma das bases essenciais para uma música, chamada melodia. Melodia, galera, é nada mais, nada menos do que uma combinação de ritmo, que no caso é a duração, e notas. É a identidade da música. É quando a gente ouve a melodia, a gente sabe que música é, porque nós conhecemos a melodia. Normalmente é aquela parte quando a gente assobia, quando a gente cantarola, sem saber a letra. Essa parte que é a melodia. E a melodia, obviamente, ela é feita com instrumentos. Podemos fazer com a voz, né? Mas é porque a voz também é um instrumento, né? Sai som. Que sai som é um instrumento. E agora que você precisa dar total atenção ao que eu vou dizer. E o que tem a ver, Mateus, melodia com Lúcifer, que você falou no início do vídeo? Tudo. Nós lemos o texto aqui e você leu aí na tela. Nós vimos bem claro que a Bíblia não fala que Lúcifer cantava. A Bíblia diz que saía sons de Lúcifer, ou seja, saía melodia. E a gente lê aqui em Romanos capítulo 11, versículo 29, diz assim, ó. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que ele está dizendo? Deus não tira os dons. Deus não vai tirar nossos dons. Entendeu? Então, os dons de Lúcifer já ficaram com Lúcifer. Quando ele caiu do céu, os dons já estavam com ele e ficaram com ele. Então os dons, eles se corromperam com Lúcifer. Assim como Lúcifer se corrompeu, os dons dele também se corromperam. E todos nós sabemos que quando algo se corrompe, passa de bem para mal. Então o Lúcifer, ele usa as melodias que ele tinha no céu para o mal. Lúcifer, ele usa os dons que Deus deu a ele para o mal. Já vimos aqui que saía a melodia de Lúcifer. Já vimos aqui que ele era um querubim. Já vimos os textos. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu mostrei aqui os textos para vocês e eu tirei as conclusões baseado na Bíblia. E como o inimigo não tem mais salvação, o que ele faz? Ele vai procurar o máximo de pessoas possível para levar para o lago de fogo, que é o lugar para onde ele vai. Ele usa de várias maneiras, ele faz muitas coisas para que as pessoas se corrompam junto com ele. E uma das coisas que ele usa é a melodia das músicas seculares. Imagina um som de um teclado ou de um fundo musical, que você está orando e você bota um fundo musical, sabe? Ou uma pregação que dá aquela emoção, sabe? No sentido carnal, porque no sentido espiritual a gente está falando de unção. Mas para você entender melhor, eu vou usar a palavra emoção, tá? Aquela emoção, sabe? Que você chora na oração, ou você sente aquele negócio na palavra que você não sabe explicar o que é. Você está pregando e falando de Deus e coloca aquele fundo musical, ou na oração, como eu já falei aqui, você sente um arrepio, você começa a chorar. É a melodia daquele fundo musical que tá tocando na sua alma, que faz com que você sinta a presença de Deus e assim você chore. Então a melodia, ela abriu um portal espiritual na sua mente para que ela penetre na sua alma e faça você chorar e faça você sentir a presença de Deus. Faça que você fique sensível na presença do Senhor. Mas nós precisamos entender que com o lado contrário é a mesma coisa. Com o lado contrário, o diabo usa isso contra nós. O diabo coloca melodias bonitas, melodias nas músicas seculares que fazem a gente gostar, sabe? E aí vem aquela emoção. Mas o que é isso? É a astuta cilada do inimigo. Há quem diga que os cristãos podem ouvir músicas que não falam sobre moralidade, que não tem xingamento. E é verdade que cristãos não podem ouvir esse tipo de música. Mas a gente não tá falando daqui da letra. A letra importa sim. Mas a gente não tá falando da letra, a gente tá falando da melodia. Vai além da letra. Vai além do que podemos imaginar. Que possamos entender que cristão não pode ouvir músicas seculares. Mesmo que você tenha sido ensinado diferente, esse vídeo aqui é para abrir a sua mente. E como eu já falei aqui, eu só mostrei fatos bíblicos. Eu só mostrei versículos aqui que faça você entender. Se você tirou conclusões diferentes desses versículos, você coloca aí nos comentários pra gente conversar melhor, pra gente entender melhor. Mas as conclusões que eu tirei baseada na palavra do Senhor foram essas. Então, não pode, cristão não pode ouvir músicas seculares. Essa foi a conclusão que tiramos baseada na palavra do Senhor. Eu não coloco opiniões, eu só coloco fatos. Está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Eu tentei explicar aqui o mínimo de tempo. Mesmo assim, o vídeo ficou muito longo. Eu dei uma sumida no Instagram. Meu último post foi dia 31 de dezembro de 2025.
falando um pouco, né, sobre as retrospectivas. E é isso, galera. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, segue para mais vídeos, ok? Se você tiver alguma dúvida de algum assunto, coloque aí nos comentários também para a gente discorrer, procurar alguns textos bíblicos para falar sobre isso também. Se você puder repostar também, colocar nos stories, para mais pessoas entenderem sobre esse assunto, né? Porque tem gente que não entende sobre esse assunto especificamente. Aqui eu usei textos bíblicos para explicar, então eu espero que vocês entendam o assunto. E eu só peço isso, compartilhe para mais, ok? Que Deus nos abençoe nessa grande caminhada de 2026. Aleluia.